O homem descobriu que sua noiva o estava traindo. No dia do casamento, ele lhe ensinou uma lição. Olá, bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje vou te contar uma história bem inusitada que se tornou popular na internet. Foi contada pela primeira vez há cerca de 2 anos quando o narrador compartilhou o que tinha que aguentar e como ele saiu lindamente dessa situação para a qual ele foi arrastado por sua amada garota, que inclusive era com quem ele planejava construir uma família e dedicar toda a sua vida. Se você gosta de histórias sobre relações humanas, escolhas e lições, fique até o final e escute essa história com a gente. Vamos começar! Um jovem bom e honesto chamado Craig estava namorando uma garota chamada Jennifer por alguns anos quando essa história acontece. Eles se conheceram em Londres em 2015, quando estavam terminando seus tão penosos estudos na universidade. Craig estudava arquitetura e Jennifer estudava direito. 2 cursos muito diferentes que não tinham nenhuma relação um com o outro, mas mesmo assim, o destino os uniu. Eles foram apresentados um ao outro por um velho amigo de Craig, no qual ele tinha muita confiança, pois sempre transpareceu para Craig uma pessoa de boa índole. Craig tinha sido amigo de Smith desde a infância e eles decidiram entrar na mesma universidade. Smith havia decidido ser advogado como seu pai, seguindo assim o ofício da família e, por coincidência, tinha uma matéria em comum com Jennifer, onde ela era sua parceira para atividades curriculares. O relacionamento de Craig com Jennifer se desenvolveu muito rapidamente. Os jovens gostaram imediatamente um do outro, tinham os mesmos interesses, gostos musicais similares e as mesmas opiniões em relação à vida. Pelo menos era o que parecia. Logo, sua amizade cresceu e desabrochou no amor verdadeiro. Era o que Craig sentia em seu coração. Depois da formatura, eles alugaram um apartamento juntos, decidindo viver uma vida a 2, onde viveram em amor e cuidado por muitos anos. Craig começou a trabalhar em uma grande empresa como arquiteto assistente e Jane começou sua carreira como advogada. Durante todo esse tempo, eles tinham uma amizade calorosa com Smith, que vinha sendo um verdadeiro e fiel amigo da família. Eles saíam de férias juntos e ele até tinha as chaves do apartamento deles caso houvesse alguma emergência. A confiança entre os 3 era algo invejável, uma amizade verdadeira de cuidado e afeto para os olhos das pessoas. Até parecia que a felicidade deles nunca terminaria e, portanto, era hora de pensar em casamento. Em 2017, Craig decidiu fazer a tão sonhada pergunta para a mulher que amava. E assim que ouviu o pedido, Jane, claro, disse sim. Os pais dos enamorados estavam felizes com suas escolhas e Jennifer sempre sonhara com um grande e chique casamento, até idealizar algumas coisas desde nova. Afinal, você só se casa uma vez e espera que dure para o resto da sua vida. Por todas essas razões, o evento deveria ser grandioso. Para isso, os pais da noiva apoiaram a cerimônia e até tomaram para si grande parte dos custos. Optou-se por realizar o evento em um local arborizado, que contava com um restaurante próprio e também local para que os convidados pudessem estacionar seus carros. O número de convidados não era pequeno, mais do que 300 pessoas, então os preparativos para a celebração dos noivos começaram muito cedo. Mas no fim das contas tudo daria errado e nada seguiria como planejado. Bem, pelo menos não de acordo com o plano da noiva. O noivo cuidou de sua amada e a ajudou em tudo isso, como de fato deveria ser em todas as relações. Ele se encarregou da seleção de guardanapos, com o alojamento dos convidados e até provou alguns dos pratos. Quando o dia inesquecível chegou e os convidados começaram a lotar o local, Craig cumprimentou calorosamente cada um deles e ele carinhosamente chamava os pais da noiva por pai e mãe. Todos os parentes de Jane estavam felizes com o fato de ela ter conhecido e se apaixonado um homem tão digno e, mais importante, atencioso, que a ajudava em tudo e tomava responsabilidades para si. A noiva estava simplesmente maravilhosa em um belo e caro vestido branco. Um sorriso nunca deixava seu rosto. Ela era o centro das atenções. Ela andava graciosamente em direção ao altar e ao seu futuro marido, arrancando lágrimas de seus parentes mais emotivos. Craig tentou o seu melhor para agradar a todos os convidados e dedicava seu tempo a todos. Agora ele estava no altar, vendo o amor de sua vida dar passos lentos em sua direção. Finalmente, quando o cerimonialista já havia terminado e os votos já haviam sido trocados,
Era hora de levantar os copos para os noivos e aguardar as palavras de afeto e os discursos emocionantes e engraçados. O noivo levantou-se e subiu ao palco. Todos os convidados ficaram em silêncio, pois queriam ouvir a fala romântica do homem que parecia tão apaixonado. Ele começou dizendo que era sinceramente grato a todos os parentes que haviam adiado seus assuntos urgentes e tinham vindo de tão longe para uma celebração tão importante em sua vida. Ele expressou sua gratidão especial aos parentes da noiva, sua mãe e seu pai, que ajudaram a organizar e custear o evento tão incrível e a cerimônia única. Ele agradeceu a cada um deles por tudo que fizeram e por sua bela presença e carinho ao casal que naquele dia estavam firmando um voto. O noivo voltou a afirmar sua gratidão e que por essa razão ele pessoalmente queria agradecer a cada convidado que tinha comparecido. Lágrimas escorreram pelas bochechas da mãe da noiva e Jenny estava brilhando, iluminada de felicidade, pois para ela também foi uma surpresa os presentes de Craig aos convidados. O recém-casado pediu a cada convidado que se abaixasse e retirasse um envelope que estava preso no fundo de cada cadeira com fita adesiva, mas pediu que não abrissem ainda. Os convidados começaram a procurar os envelopes sob seus assentos e logo todos eles estavam prontos para abrir. Quando todos já tinham seus respectivos envelopes em mãos, Craig virou-se para a noiva e disse: "Jenny, desde o primeiro dia em que nos conhecemos, eu te amei mais que minha própria vida. Você é a única pessoa com a qual eu gostaria de envelhecer de mãos dadas e esse presente é para você, para lembrar de todos os momentos felizes nos quais eu não estava ao seu lado." Em seguida, o noivo virou-se para o público e pediu a todos os convidados para abrirem os envelopes. Claro, todos pensaram que haviam presentes ou lembrancinhas, com agradecimentos dentro. Talvez uma foto do casal, um docinho, algo assim. Mas tudo acabou por ser muito pior e muito mais complicado que um doce de festa. Em cada envelope, os convidados viram fotografias que traziam outro homem, Smith, o amigo da família e a noiva. As imagens eram no mínimo reveladoras, porque os dois estavam sem nenhuma roupa e fazendo coisas que iam um pouco além do que amigos próximos deveriam fazer. Dizer que os convidados ficaram em choque é um eufemismo. Todos estavam boquiabertos com o que viam, os dois traidores sendo expostos ao ridículo daquela maneira. Mais tarde, revelou-se que o noivo tinha suspeitas em relação à sua noiva e seu amigo por um bom tempo. Parecia suspeito que, às vezes, quando ele chegava do trabalho, Smith já estava em sua casa, tomando chá com Jennifer. Em outros momentos, o comportamento em geral dos dois transparecia e outras coisas não estavam sendo bem escondidas. Não importa o quanto eles tentassem. Então, o homem amoroso rapidamente viu o sentimento que existia entre a amada e o seu melhor amigo. Algumas semanas antes da data solene, Craig disse que estava saindo em uma viagem de negócios por alguns dias e antes de sua partida, ele instalou uma câmera escondida em sua casa, que capturou tudo o que estava acontecendo lá. Friamente, o noivo decidiu que se ele apenas fosse embora e deixasse Jenny, seria fácil demais para eles. Afinal, ele confiava nessas pessoas que estavam lhe traindo sem nenhuma culpa aparente. Ele então decidiu não cancelar a cerimônia, mas sim esperar até que todos se reunissem para expor publicamente os dois farsantes. Depois disso, Craig deixou o casamento com as palavras: "Não tenho mais nada para fazer aqui." Mas antes de sair, ele se lembrou claramente a cara da noiva que não sabia onde se esconder de tal vergonha. Especialmente depois que seu pai não conteve a decepção com a filha e erroneamente deu um tapa em seu rosto. O que aconteceu com o casal de adúlteros desta história, nós não sabemos. Mas eu acho que não é difícil imaginar o que eles tiveram que suportar quando foram desonrados na frente de toda a sua família, amigos e colegas. Muitos apoiaram Craig e escreveram que era melhor fazê-lo quando ele fez, no dia do casamento, do que quando fosse tarde demais, tendo filhos e uma vida construída. A vingança no caso de Craig foi um prato que se come frio. O que achou dessa história? Deixe nos comentários opinião em relação a isso. Acha que foi a coisa certa a se fazer? Adoraríamos saber. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com alguém que você acha que gostaria. Eu te vejo na próxima história. Até lá, tchau!